Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, quarta-feira, 4 de julho de 2012. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, José Calazans. Bom dia a você em todo o Brasil. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima poderá chegar aos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Agora aqui no Parque Santa Cruz os termômetros assinalam 18 graus. 7 horas, 1 minuto. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Nem incentivos de 102 bilhões de dólares seguram queda da indústria. Folha de São Paulo, indústria registra o 9º tombo seguido, apesar de incentivo. O estado de São Paulo, indústria cai mais e Banco Central pode intervir no câmbio. Correio Brasiliense cresce cerca ao golpe, pagou, virou europeu. Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, determina que esquema seja investigado. Valor econômico, procura de executivos para a indústria começa a cair. Estado de Minas, explodiu, são 151 ataques a caixas eletrônicos este ano no estado. Pelo menos 125 máquinas já foram retiradas de pontos comerciais. Jornal do Comércio, tumulto antecipa greve em Recife. Movimento só começaria hoje, mas motoristas fecharam o centro no fim da tarde de ontem. 0 hora, mortes põe em xeque estratégia contra a gripe A. Brasil econômico, produção em baixa e consumo em alta revelam incerteza na economia. O Popular, Operação Monte Carlo, CPI da Assembleia Livre Cachoeira de Depor. Diário da Manhã, cerco aos planos de saúde. A ANS analisa suspender 40 empresas que descumprem prazos de atendimento. 7 e 3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O vereador Maurício Beraldo, do PSDB, apresentou na Câmara Municipal de Goiânia projeto de sua autoria que proíbe a inauguração de obras incompletas pelo poder público. A futura lei também veta a inauguração de obras públicas que, embora completas, possuam qualquer problema que impeça seu uso imediato. A reunião agitada da CPI na Assembleia Legislativa de Goiás ontem, com a quebra de sigilos de Iris Rezende e Paulo Garcia. A reunião da CPI da Assembleia Legislativa que investiga o envolvimento de autoridades com a contravenção e contratos da Delta e da Geplan durou 4 horas e foi bastante agitada. Foram colhidos depoimentos e dentre eles de Cário de Freitas, ex-chefe de gabinete do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. O ponto principal e que causou maior polêmica foi a aprovação da quebra de sigilos bancários, telefônico e SMS do prefeito Paulo Garcia, do PT, e do ex-prefeito Iris Rezende, do PMDB. Daniel Vilela, do PMDB, e Mauro Rubio, do PT, votaram contra. Thales Barreto, do PTB, e Túlio Isaac, PSDB, votaram favoráveis. O presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza, do DEM, votou pela quebra do sigilo. Túlio Isaac justifica a proposta. É porque em 2005 ele foi o primeiro em Goiás a firmar contrato com a Delta. Eu acho que tem muito a explicar aqui esses contratos e vários aditivos que foram feitos. Então a quebra de sigilo é dentro daquilo que a gente sempre fala. Quem não deve não teme. E se tiver vai aparecer. Mauro Rubin critica a decisão da CPI que não acatou a proposta de convocações. Olha, ao negar ouvir o seu Carlinho Cachoeira, não querer ouvir Bordônia aqui e aprovar a quebra de sigilo do Paulo Garcia e do Iris Rezende, mostra que essa CPI quer interferir no processo eleitoral. Tomou um caminho eleitoreiro, ruim, que vai deixar o Estado de Goiás e a Assembleia Legislativa em maus lençóis, porque a CPI tende a ser desmoralizada e virar uma piada.
Outro ponto de discussão entre os membros da comissão foi a não convocação de Carlos Cachoeira. Daniel Vilela, do PMDB, criticou. A CPI do Cachoeira não convoca o Cachoeira. Daí a gente já pode perceber como que está sendo a condução dessa CPI. Infelizmente, eu faço parte dela, acho que isso afeta todos nós que estamos aqui e poderíamos, inclusive, estar prestando outro tipo de serviço para o Estado e estamos aqui fazendo esse papel que, com certeza, não é o que a população gostaria que nós estivéssemos fazendo. O deputado Thales Barreto garante a aprovação da convocação de Carlos Cachoeira na semana que vem. Vai ser aprovado, fiz o compromisso. Vai ser aprovado, requerimento aprovado por todos nós em conjunto para ouvir Carlos Cachoeira. Representa então esse requerimento? Estou representando em conjunto, nós ouvimos Carlos Augusto Ramos. Com relação a essas críticas de que a CPI está tomando uma conotação eleitoreira? Eu não vejo, não. Vejo ela tomando uma conotação importante para esclarecer fatos que não tenham na Operação Monte Carlo, ou seja, nós vamos em cima dos contratos da Delta. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h06 em Goiânia. O ex-prefeito Willis Rezende se submeteu ontem, no final da tarde, à 4ª cirurgia sucessiva na coluna para correção de uma hérnia de disco no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe que operou Willis Rezende é a mesma da última cirurgia, comandada pelo médico Márcio Augusto Tarico. A primeira cirurgia foi realizada em Goiânia em maio, no Hospital Neurológico, pela equipe do médico Walter da Costa. O ex-prefeito de Goiânia se queixa constantemente de dores nas pernas. A Assembleia Legislativa começa a votar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na sessão de ontem à tarde foram aprovados 5 projetos de autoria do Executivo, 3 deles em definitiva votação, um em primeira votação, outro em votação nominal. O primeiro processo aprovado e definitivo foi o que propõe a criação do Prêmio Poupança Aluno, que irá contemplar anualmente os alunos da rede pública estadual com melhor desempenho acadêmico. A premiação será dada pelo Estado no valor de R$1.000 por aluno, será depositado em conta poupança de titularidade do premiado. O projeto determina que a Secretaria da Educação confira anualmente até 4.100 prêmios individuais, mantendo uma relação de proporcionalidade entre qualidade de alunos premiados por escola e o número de alunos matriculados na unidade escolar. Ontem também, os deputados aprovaram em primeira votação a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2013. Outra matéria aprovada em primeira votação foi a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Major Araújo, do PRB, e que concede aposentadoria às mulheres na PM e no Bombeiro Militar aos 25 anos. As duas matérias serão apreciadas em segunda votação na tarde de hoje. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h08. As eleições de outubro em Goiânia. Com apoio de Ronaldo Caiado e Vanderlan Cardoso, o vereador Simeison Silveira vai disputar a Prefeitura de Goiânia. Antes escolhido pelo Democratas para disputar a Prefeitura de Goiânia, Rafael Raif agora será o candidato a vice pela sigla, que decidiu lançar o vereador Simeison Silveira do PSC. Durante o anúncio da candidatura, Simeison se mostrou animado em ter sido escolhido como uma nova opção para a disputa à Prefeitura da capital. Eu quero ajudar a construir essa cidade com todas as convicções deste grupo, trazer para dentro de Goiânia a experiência de gestão e a transformação que foi feita em Senador Canedo, promover essa transformação em Goiânia, isso é o sonho de todos nós, através da presença do Vanderlan, não só na campanha, mas também na administração de Goiânia, trazer toda essa credibilidade, essa história, essa competência que tem Ronaldo Caiado para a nossa gestão em Goiânia, e eu não tenho dúvida que isso fará de Goiânia uma cidade melhor. Então é com essas convicções, é com esse peso de responsabilidade, é com a certeza de que esse projeto faz nascer uma nova opção, faz nascer um novo eixo em Goiânia que quebra essas polarizações. O vereador disse ainda que tem a esperança de receber até amanhã à tarde o apoio de outros partidos para a campanha rumo à Prefeitura. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. O mundo em sua casa. Política Nacional. Ministério Público investiga suspeita de pagamento de propina pela construtora Delta em Palmas. Os promotores encontraram indícios de pagamento de propina pela construtora Delta. A empresa é responsável pela coleta de lixo em Palmas desde 2006
e já recebeu mais de 50 milhões de reais da Prefeitura. As 4 pessoas que serão reconvocadas a depor são suspeitas de ligações com o grupo do bicheiro Carlos Cachoeira. Amanhã, a comissão vai votar as convocações de Fernando Cavendish e de Luiz Antônio Pagô. E o senador goiano Demóstenes Torres volta a defender o seu mandato em discurso no Senado. Pela segunda vez nesta semana, o senador Demóstenes Torres subiu à tribuna do Senado para se defender do processo que pode levar à sua cassação. No novo discurso desta terça, ele reiterou que as gravações da Polícia Federal que o associam ao bicheiro Carlinhos Cachoeira são ilegais e foram objeto de interpretação errônea dos investigadores. Insisto na ilegalidade das provas, questionando a qualidade das escutas e sua degravação. Reafirmo a todas as senhoras e a todos os senhores senadores: sou inocente e o tempo provará isso. Quero o tempo necessário, quero permanecer no Senado para poder provar essa minha inocência. Honrar ao país, honrar aos meus eleitores, honrar ao Brasil, como sempre fiz até hoje. Além de repetir que as gravações com a sua voz foram feitas sem autorização do Supremo Tribunal Federal, Demóstenes acusou a Polícia Federal de ter fraudado as transcrições dos áudios que constam nos inquéritos das operações Monte Carlo e Vegas. Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou: o senador Demóstenes Torres poderá fazer o uso da palavra durante a reunião da comissão desta quarta, que vai votar a legalidade do pedido de cassação do mandato do senador. Demóstenes ainda é senador. Se ele pedir a palavra pelo mesmo tempo dos outros senadores para fazer a sua defesa na comissão, o regimento não o impede de fazer a sua própria defesa na comissão. Eu não tirarei nenhum direito de defesa de ninguém, mas a comissão vai fazer amanhã. Por unanimidade, o Conselho de Ética já aprovou em junho recomendação de cassação, sob a acusação de que o senador usou o mandato para beneficiar Cachoeira. A decisão final cabe ao plenário do Senado, que vota a cassação no dia 11. Até lá, Demóstenes disse que fará discursos diariamente. Para a perda de mandato é necessária a aprovação de 41 dos 81 senadores e a votação é secreta. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7:12. A Previdência Social divulgou ontem o déficit de 17 bilhões 970 milhões de reais entre janeiro e maio. É o menor saldo negativo para o período em 8 anos. Na comparação com os primeiros 5 meses de 2011, houve uma queda de 3,9%. E para tentar reduzir ainda mais esse déficit, o governo estuda alternativa para modificar o fator previdenciário. O governo estuda propor uma alternativa para o cálculo do tempo de trabalho e a idade do brasileiro na hora de se aposentar. Conforme a ministra, a maior expectativa de vida da população faz com que o brasileiro passe a receber por mais tempo a aposentadoria, fazendo com que o cálculo atualmente seja defasado. De acordo com o IDELI, a aposentadoria seria concedida quando a soma da idade e do tempo de contribuição totalizasse 85 anos para mulheres ou 95 anos para homens. Então a fórmula é o tal dos 85-95, né? Não significa que ninguém vai ter que trabalhar 85 anos, não, e nem 95, mas é assim, o tempo de contribuição para a Previdência com o tempo de trabalho, no caso da mulher, os dois tempos têm que somar 85 anos. E no caso dos homens, os dois tempos têm que somar 95. Então é um debate que está na mesa, eu acho que está bem encaminhado e estamos com uma expectativa de poder concluir a negociação e, se der tudo certo, poderemos estar fazendo esta votação na Câmara em agosto, mais tardar setembro. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7:14. O mundo em sua casa. Política internacional. Polícia francesa realiza buscas na casa e escritório de Sarkozy. A derrota nas últimas eleições tirou a imunidade que Nicolas Sarkozy, ex-presidente francês, tinha quando exercia a presidência. Sarkozy é suspeito de ter recebido dinheiro ilegal na campanha à presidência em 2007. Teria sido uma doação da mulher mais rica da França, herdeira do grupo L'Oréal. 7:14 agora. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa.
Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Militar interditou a Avenida República do Líbano, em Goiânia, depois de receber denúncia de bomba. Uma caixa considerada suspeita foi encontrada na porta de um banco situado à avenida. O objeto foi recolhido pelo Comando de Operações Especiais, que em seguida descobriu se tratar de uma bomba mal fabricada. Segundo a PM, dentro da caixa haviam pilhas e pedaços de relógio. 7h16. Autoridades da segurança pública se reúnem para definir estratégias e combater crimes de homicídios e tráfico de drogas. Todos os comandantes da Força de Segurança Pública de Goiás estiveram reunidos no gabinete do secretário João Furtado. Em pauta, como reduzir o índice de criminalidade na capital e região metropolitana. Depois de quase 2 horas de reunião, ficou definida a realização de uma mega operação conjunta nesta quinta-feira. Quem dá mais detalhes é o presidente da Câmara Temática de Homicídios, delegado Rodrigo Santana. Ficou decidido a integração efetiva dos órgãos de segurança pública da Secretaria de Segurança Pública, além da integração com o município de Goiânia, para nós realizarmos uma operação na quinta-feira integrada. Essa operação é no combate a homicídios e combate à droga, e ela vai ser de forma permanente. Esta foi a 3ª vez que as autoridades se reuniram este ano. O Serviço de Inteligência já trabalha para levantar o local onde ocorrerá a operação. De janeiro até maio de 2012, foram registrados em Goiânia 216 homicídios. 70% a 80% dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, que será um dos focos principais da operação, segundo o delegado Rogério Santana. É evidente que um grande número de homicídios está ligado à droga. Então nós não podemos dizer que a droga não está relacionada ao homicídio. E por isso mesmo também vamos combater o pequeno e o grande tráfico. O formato da operação e quantos homens serão disponibilizados para a tarefa ainda não foram divulgados. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h17. Em Formosa, um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas. Na casa dele, a polícia encontrou maconha, cocaína e quantia em dinheiro trocado, o que aponta a grande movimentação na venda de drogas. Segundo a polícia, o homem utilizava sua residência no Jardim Califórnia para o comércio de maconha e cocaína. Governador de Goiás, Marconi Perillo, sanciona a lei que reajusta salário dos delegados. O governador Marconi Perillo sancionou o projeto de lei que reestrutura a carreira dos delegados de polícia do estado de Goiás. A nova legislação determina mudanças no sistema de promoções dos policiais, reajusta os salários em 20% até 2014 e ainda cria um sistema de bonificação por méritos, conforme explica a diretora-geral da Polícia Civil, delegada Adriana Corsi. Essa produtividade, ela se refere a vários critérios que se relacionam, por exemplo, a local de trabalho, tá? Físico, local físico de trabalho, como por exemplo, o colega que trabalha na região como em torno de Brasília, ele terá um ganho maior na produtividade, certo? Se relaciona a atendimento de pessoas, a periculosidade do trabalho que desenvolve. Na solenidade, a Adriana Costa anunciou investimentos na estrutura das delegacias. Estamos reformando nesse momento, 11º, Delegacia de Homicídios e Delegacia da Mulher do Centro de Goiânia, além de 2 delegacias em Anápolis. Vamos reformar no próximo mês mais 3 delegacias em Goiânia, inclusive o 16º Jardim Nova Esperança, que se encontra fechado, com a ajuda da própria comunidade. O governador Marconi Perillo elogiou o trabalho dos delegados goianos e agradeceu o respeito da categoria durante as negociações. Foi uma vitória fruto de uma boa discussão, de um bom diálogo, onde de um lado o Estado, o governo expôs suas limitações, suas dificuldades, do outro os delegados reivindicaram e compreenderam que era preciso ceder para que pudéssemos alcançar o melhor resultado. O reajuste passa a ser concedido em 45 dias. A regulamentação da lei se dará no prazo de 45 dias e depois da regulamentação da lei, os delegados já começarão a receber essa diferença. Eu não sei ao certo o valor dessa remuneração, mas os delegados de Goiás estarão entre os que melhor receberão remuneração no Brasil. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Conselho Municipal de Educação aponta que o berçário onde 2 crianças se afogaram em Goiânia estava atuando de forma irregular.
A creche não tinha autorização para funcionamento. A instituição estava sendo acompanhada há 2 anos pelo Conselho Municipal de Educação, mas a unidade nem chegou a apresentar a documentação necessária. O secretário-geral do Conselho, Lindomar Rezende, explicou por que a creche não foi interditada. Não existe nada identificando uma instituição de ensino naquele local. Não tem nenhuma placa, não tem nenhuma escrita no muro, ou seja, lá, para todos os efeitos, não funciona para o Conselho Municipal de Educação uma instituição de ensino. Este seria o primeiro passo para funcionar. O Conselho não recebeu nenhuma denúncia de pais ou qualquer pessoa sobre a irregularidade. Mesmo após o acidente, a creche voltou a funcionar. 2 crianças, uma de 1 ano e 8 meses e outra de 2 anos, se afogaram na piscina. O portão foi deixado aberto por algum funcionário. As crianças foram socorridas e estão internadas no IGOP e no Hospital da Criança, em Goiânia. Uma delas em estado grave. O Conselho vai aguardar um parecer da polícia que esteve no local novamente para então definir se interdita ou não o local. E a Polícia Civil também informou que só será aberto um processo criminal contra os donos do berçário se houver uma solicitação da família das crianças vítimas do afogamento. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21 em Goiânia. Informações das estradas com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, Écio. Bom dia, Calazans. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas das rodovias goianas, 25 acidentes, 16 feridos e uma vítima fatal. Mais uma vez envolvendo um motociclista. Queda de moto, BR-364, quilômetro 353, entre Mineiros e Santa Rita do Araguaia, no extremo sudoeste. Moto placa KD 9450 de Alto Araguaia. O condutor Fernando Maria de Oliveira, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h22 agora. Desembargador Hélio Maurício de Amorim, do Tribunal de Justiça de Goiás, foi punido pelo Conselho Nacional de Justiça com aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. O magistrado foi acusado de assédio sexual. A denúncia diz que teria assediado uma mulher, cujo processo estava julgando. De acordo com a acusação, ele foi até a casa dela e tentou agarrá-la. O desembargador Hélio Maurício não irá se pronunciar sobre o caso. Corpo de Bombeiros delimita áreas de banho durante a Operação Férias. A data foi oficializada no Brasil em 1954 e os primeiros registros dos serviços no Brasil surgiram ainda na época do Império, quando Dom Pedro II assinou um decreto que caracterizava a redução dos incêndios. Hoje, a corporação está em todos os estados brasileiros e as atividades de salvamento são as mais diversas, além de um trabalho preventivo, como explica o Major Cleison Alencar Pereira. Boa parte do trabalho que o bombeiro faz, ele faz preventivamente. É um trabalho que muitas vezes não aparece, mas é um trabalho importantíssimo, que muitos incêndios, muitos acidentes, muitos sinistros são evitados através do trabalho preventivo, nas vistorias que são feitas, nos extintores, nos projetos que são analisados nas instalações prediais. E além disso, no trabalho de resposta, o bombeiro, além de combater os incêndios, atua também no salvamento em altura, atua no salvamento terrestre, nos acidentes automobilísticos, no resgate, de modo geral, salvamento aquático. O dia ontem foi marcado com uma solenidade de formatura do curso de guarda-vidas no Pátio da Defesa Civil em Goiânia, mas a programação segue até sexta-feira com uma exposição itinerante de materiais operacionais em vários pontos da cidade. O Major Alencar destaca o reforço de 500 homens no efetivo do Estado para a Operação Férias, iniciada em 29 de junho. Os principais postos estarão sendo monitorados por bombeiros militares em loco. Onde os bombeiros estão, eles estarão fazendo lá a delimitação de área de banho, que é o local onde as pessoas podem utilizar do banho com segurança. A Operação Férias Turista Seguro se concentra em vários pontos turísticos, em especial às margens do Rio Araguaia, durante todo o mês de férias. Vale lembrar que o número para acionar o Corpo de Bombeiros é o 193. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. A GR orienta o usuário para que evite o transporte clandestino de passageiros. A Agência Goiana de Regulação tem 617 empresas cadastradas, responsáveis por 1.680 veículos que fazem o transporte especial de passageiros, seja no transporte escolar intermunicipal, no atendimento a empresas ou para turismo, entre outros. Segundo o presidente da GR, Humberto Tanus, o problema é que além das empresas cadastradas, muitas pessoas físicas oferecem um serviço duvidoso e muitos passageiros embarcam nesta aventura sem conhecerem nem o motorista e nem o carro. Com isso, a GR
GR aperta o cerco através de uma campanha nos meios de comunicação e também através de 14 ações. No caso de algum acidente, esses veículos, essas pessoas estão aí fadadas a não ter seguro e a ter grandes problemas. Então, o que a gente orienta é que não use o transporte clandestino, que use o transporte regular. Paralelo a isso, nós estamos fazendo uma grande reestruturação do sistema regular, do transporte regular. A gente quer licitar novamente todas as linhas do estado de Goiás. Nós vamos exigir que haja o transporte regular em todos os municípios, que haja pelo menos um dia de ida e um dia de volta do transporte regular em todos os municípios da capital. Não vamos permitir que as pessoas andem em pé nos ônibus que fazem o transporte de pessoas. Vamos exigir que a tarifa seja o mais módica possível, ou seja, igual ou menor à praticada atualmente. Vamos exigir ônibus de qualidade, vamos exigir horários de acordo com a demanda. Com isso também, a gente espera a diminuição desse transporte clandestino. O presidente da GR, Humberto Tanus, acredita que ainda neste ano sairá a licitação para o transporte intermunicipal de passageiros. As denúncias contra o transporte clandestino devem ser feitas no telefone 0800 704 3200. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h26. Começa a reforma de outro terminal em Goiânia. Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, iniciou ontem as obras no terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Trata-se do 11º terminal a passar por reformas com o objetivo de melhorar os serviços prestados à população. O presidente da CMTC, José Carlos Xavier, falou sobre as intervenções que serão realizadas no local. Ele passará por toda a reforma funcional que os outros terminais estão passando, banheiros novos, sala de motorista nova, lanchonetes novas, acessibilidade plena, câmeras de segurança, sistema de informações, mas agrega também uma ampliação. A plataforma do Veiga Jardim, que hoje tem mais ou menos de 100 metros, ela passará a ter 160 metros de comprimento. José Carlos Xavier também falou sobre a entrega do terminal Maranata, que passava por reformas desde o final de abril desse ano. O terminal Maranata, ele passou por uma reforma que a gente está chamando de reforma funcional. Obviamente, agrega a essa reforma funcional algumas modificações físicas, intervenções físicas. Então, o terminal ganhou uma nova identidade, nova limpeza, uma nova funcionalidade para aquela população. Além de ganhar mais espaço para embarque e desembarque, também será implantado no terminal Veiga Jardim um bicicletário com 64 vagas. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h28. Servidores dos cartórios eleitorais participam hoje e amanhã de manifestação com o objetivo de pressionar ainda mais as cúpulas do Judiciário, o Governo Federal e o Legislativo a fechar acordo orçamentário que seja capaz de garantir a aprovação do plano de cargos e salários dos servidores do Judiciário Federal ainda este ano. A mobilização também visa incomodar e preocupar a classe política, considerando que o dia 5 de julho é o prazo final para o registro das candidaturas que concorrerão às eleições municipais de outubro. 7h29. Goiás já vacinou mais de 92% das crianças contra a poliomielite e ocupa o 3º lugar no ranking nacional. Termina na próxima sexta-feira, dia 6 de julho, a campanha de vacinação contra a poliomielite. Em Goiás, 92% das crianças com menos de 5 anos foram vacinadas, o que representa 418.813 crianças. A meta é atingir no mínimo 95%. Durante essa semana, a Secretaria Estadual de Saúde vai intensificar suas ações. Segundo Clécia Vec, gerente de imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde, a estratégia será utilizar o Programa de Saúde da Família para buscar as crianças que ainda não foram vacinadas em suas casas, escolas e creches. A gente já passou orientações a todos os municípios para que façam busca ativa dessas crianças não vacinadas através da estratégia de saúde da família, em escolas, em creches, e também estar intensificando a mídia, chamando esses pais nessa última semana para que leve seus filhos de 0 a menor de 5 anos à sala de vacina para se vacinar. Dos 246 municípios, 132 atingiram a cobertura desejada. O problema é maior nos municípios de Faina, Doverlândia, Goiás, Santa Rita do Araguaia, Novo Planalto e Itarumã,
que ainda não atingiram 70% de cobertura. A poliomielite pode causar paralisia infantil e até levar à morte. A vacinação ocorre até às 17 horas desta sexta-feira nas 830 salas da rede pública em todo o estado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Também a vacina contra hepatite B está disponível na rede pública para grupos de risco. A doença é considerada grave e pode não apresentar sintomas na fase crônica. O contágio acontece por meio de relações sexuais desprotegidas, contato com sangue ou objetos contaminados ou de mãe para filho. Nas últimas décadas, a vacina contra a hepatite B foi incluída no calendário de imunização infantil, mas a população com até 29 anos de idade também deve ser vacinada, como explica a chefe da Divisão de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, Laura Branquinho. Daqueles indivíduos que na sua infância não foram imunizados, por exemplo, o pessoal da década de 80, da década de 90, podem tomar também a vacina na fase adulta, na fase jovem, que é até 29 anos. O SUS também oferece a vacinação gratuita a profissionais de saúde, bombeiros, policiais, caminhoneiros, carcereiros, coletores de lixo, agentes funerários, doadores de sangue, manicures e portadores de DSTs de qualquer idade. De acordo com Laura Branquinho, em caso de dúvida se a pessoa recebeu ou não as 3 doses necessárias, é melhor repetir a aplicação. O que comprova se o indivíduo foi ou não vacinado é o cartão de vacina. Se ele não tem esse cartão de vacina, ele deve procurar a unidade de saúde e tomar e fazer o esquema completo. Existem vários tipos de hepatite, todas elas atacam o fígado. A mais grave é o tipo C, que não tem vacina e pode causar câncer de fígado e cirrose. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Polícia Militar estabelece estratégias para impedir violência contra taxistas. A Polícia Militar divulgou procedimentos que vão ser adotados por taxistas para fortalecer a segurança nesse tipo de transporte. O aumento do policiamento dos táxis, uso de códigos entre polícia e taxistas e a apresentação de documentos por parte dos passageiros são algumas estratégias. O comandante de policiamento da capital, Coronel Márcio Gonçalves Queiroz, explica quais vão ser os novos procedimentos. Primeiramente, nós vamos abordar aqui, a Polícia Militar no perímetro urbano vai estar abordando aí de forma assim, inofinada, né, os taxistas que estiverem com passageiros. Já ficou acertado com os taxistas a obrigatoriedade de todo taxista parar nos postos da Polícia Rodoviária Estadual que circunda Goiânia, né? Bem como também convencionando determinadas maneiras de comunicar entre a polícia e os taxistas. O comandante de policiamento da capital, Coronel Márcio Gonçalves Queiroz, fala sobre atitudes que taxistas devem tomar para evitar atos de violência. Antes de conduzir o seu passageiro, que ele informe, né, a central, que estou com fulano de tal, pega ali o documento de identidade do passageiro, porque você quando vai embarcar no aeroporto, você vai entrar no ônibus interestadual, ali você é identificado, isso aí é questão de segurança para vários aspectos. A Polícia Militar vai divulgar por meio de cartilhas como os taxistas e passageiros devem agir para contribuir com a segurança nos táxis. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34 agora. Polícia Civil apresentou acusados de atropelar e matar uma jovem em Goiânia. Polícia apresentou ontem os 2 homens suspeitos de matar Daiane Santana de Brito no começo do mês de março. Jackson Conceição Vieira e Robson Oliveira dos Santos atropelaram e arrastaram a jovem por cerca de 400 metros enquanto fugiam da polícia. O delegado Valdir Soares, da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia, explicou como a polícia chegou aos autores do crime. Logo após o atropelamento e arrastamento da vítima por cerca de 400 metros, os criminosos abandonaram um veículo. Em fuga, os criminosos também abandonaram uma arma de fogo, uma pistola 765. Através dessas informações e a oitiva de uma vítima na qual eles foram tentar matá-la em razão de briga de tráfico, foram fatores que permitiram à Polícia Civil fazer uma investigação. Nós tivemos certa cautela até conseguir no Poder Judiciário a representação da prisão preventiva desses criminosos e poder estar apresentando eles à sociedade goiana. Delegado Soares também apontou que os suspeitos já eram investigados por outros crimes. O Robson, nem passagem por receptação, é investigado por ser o comandante do tráfico naquela região.
Já o Jackson tem várias passagens por roubo e é considerado um elemento periculoso e que faria a segurança do Robson, que seria o mandante de diversos crimes naquela região em relação ao usuário de drogas. Daiane estava com o marido em uma motocicleta quando foi atropelada. O crime aconteceu no residencial Goiânia Viva. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Rotan lança Operação Segurança Bancária e Lotérica. O Batalhão da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana realiza há 3 meses a Operação Segurança Bancária e Lotérica. O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, Giro, agora também faz parte da atividade que tem o objetivo de garantir a segurança para quem frequenta esses estabelecimentos. O comandante do Batalhão da Rotan, Major Cláudio Jorge Taufik, explica que a população vai receber cartilhas com orientações de segurança. Nós fazemos visitas técnicas às instituições bancárias, às instituições lotéricas, também fazemos algumas visitas técnicas a estabelecimentos comerciais de grande, médio e pequeno porte, fazendo orientação em especial para as equipes de segurança privada dos locais, para que estreitemos esses laços entre a Polícia Militar, especialmente o Batalhão de Rotan, com esses locais onde tem um grande volume de dinheiro circulante. Então nós estamos distribuindo um material, uma pequena cartilha. Nós elaboramos essa cartilha e estaremos distribuindo nesses próximos dias para os usuários do sistema bancário, das lotéricas, desses prepostos bancários. O comandante do Batalhão da Rotan, Major Cláudio Jorge Taufik, explica as principais dicas de segurança para a população. Andar com pouca quantidade de cartões também, para saber utilizar melhor as transferências bancárias eletrônicas nos bancos, ou na própria agência, ou através da internet, desde que você tenha cuidado com a segurança também na internet. Em junho não foram registrados furtos ou roubos a agências bancárias e casas lotéricas em Goiás. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37 em Goiânia. VaptVupt do Detran completa 1 ano de funcionamento com alto índice de satisfação do usuário. Inaugurada em julho de 2011, a unidade recebeu a média de 99,9% de aprovação, número superior às expectativas devido à alta demanda pelos serviços no local. Somente no mês passado, o VaptVupt Detran realizou mais de 42 mil atendimentos, o que resulta em uma redução das filas em geral, como explica o presidente do Detran, José Taveira. Nós temos no sistema Detran 5 milhões de atendimento ano. Então, é praticamente a população de Goiás que roda aqui em termos de atendimento. Então, nós temos que nos modernizar do ponto de vista de tecnologia da informação para cada vez mais melhorar esse atendimento aqui que andava muito precário. Ao todo, são 44 tipos de serviços, como transferência de propriedade de veículo, pagamento de licenciamento, revalidação de CNH, parcelamento de IPVA, entre outros. Segundo José Taveira, a meta é disponibilizar outros serviços para agilizar ainda mais o atendimento no Detran. Nós concentramos muitos serviços no VaptVupt, alguns, infelizmente, nós não podemos deslocar para lá, como é o caso, por exemplo, de vistoria, etc., mas por outras razões e melhorias dos meios físicos e tecnológicos, nós estamos tentando também atacar esse serviço e conferir maior regularidade e rapidez nesse atendimento, de vistorias, de aulas práticas e teóricas. A central padrão VaptVupt no Detran funciona das 7 às 19 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados das 7 ao meio-dia, com tempo médio de espera de 10 minutos. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hora oficial do Brasil em Goiânia, 7h39. A seguir o noticiário esportivo. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada, a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200, Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa.
O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O governo federal vai destinar 1.170 bilhões de reais para a segurança das 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. O orçamento e outras estratégias para o evento foram apresentados pelo Ministério da Justiça. O Corinthians está pronto para a decisão da Libertadores da América contra o Boca Júnior. A segunda partida entre as duas equipes da final acontece nesta quarta-feira, às 9h50 da noite no Pacaembu. Como o jogo na Argentina acabou empatado em 1-1, quem vencer no Pacaembu será campeão. O empate levará a decisão para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. A Copa Libertadores da América começou em 1960. O primeiro campeão foi o Peñarol do Uruguai, que venceu a equipe do Olímpia do Paraguai no primeiro jogo por 1-0 e empatou fora de casa em 1-1. 7h41. O diretor tesoureiro da OAB Nacional, Miguel Cansado, vai tomar posse no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi indicado pela OAB e fará parte do pleno do STJD, composto por 9 membros. Miguel Cansado é o primeiro goiano a compor o órgão máximo que discute e define as legalidades do futebol no Brasil. O mandato é de 4 anos. São 7h41. Pelo Brasileiro da Série B, o São Caetano venceu o Guaratinguetá por 1-0. Também ontem à noite, abrindo a 9ª rodada, o Guarani venceu o Ipatinga também por 1-0. Reforços chegam, mas Elias e outros 3 jogadores devem deixar o Atlético. A diretoria do Atlético apresentou na tarde desta terça-feira mais 3 reforços para a sequência da temporada. O Atlético, que no próximo mês vai disputar a Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o time é o último colocado. Foram apresentados o atacante Patrick, ex-Vila Nova, o zagueiro Renier, ex-Vitória da Bahia, e o atacante Vanderlei, que estava no Caxias. Por outro lado, 4 jogadores estão à disposição. Foram afastados do grupo para empréstimos. O Paulinho, lateral esquerdo, o William, atacante, e os meias Fernando, Bob e Elias. O Atlético, que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, sábado, 9 da noite, diante do Náutico. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Um jogo abriu ontem mais uma rodada no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Mineiros em casa bateu por 3-1 o Grêmio Anápolis. Hoje a rodada se completa com mais 3 partidas. Anápolis, Jataiense e Anápolis, Trindade e Porá em Trindade, em Santa Helena tem Santa Helena e Aparecida. O Goiânia folga nesta quarta-feira. Goiás deve ter 3 mudanças na busca pela primeira vitória como visitante na Série B deste ano. A expectativa aqui no Goiás é para que o técnico Anderson Moreira possa, pela primeira vez da semana decisiva de um jogo importantíssimo contra o Bragantino sábado em Bragança Paulista, posicionar o time que vai a campo. A expectativa é que o treinador faça pelo menos 3 alterações na escalação do Goiás. As novidades podem ser o zagueiro Lacerda, que veio do Caxias e pode estrear, Egídio voltando à lateral esquerda e Ramon retornando para o meio campo. Até agora, o time não venceu jogando fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. As derrotas para América de Natal e Criciúma e os empates com Atlético Paranaense e Ceará. Ano passado, na Série B, em 18 jogos fora de Goiânia, o Goiás venceu apenas 3 vezes, o Americana, o Duque e o Sport Recife. Neste sábado, o Goiás busca a primeira vitória fora de casa para melhorar na classificação do campeonato e espantar a crise que ronda a Serrinha. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h44. No departamento médico, o jogador de meio campo preto deve desfalcar o Vila Nova domingo. O Vila Nova segue sua preparação visando o segundo jogo da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro fora de casa contra Chapecoense em Chapecó no próximo domingo às 3 horas da tarde. O técnico Robert Schneider ainda não sabe se irá poder contar com o meia preto, jogador que saiu contundido no final do jogo de estreia do Vila, na vitória 4-1 para cima do Oeste de Itápolis no estádio Serra Dourada no último sábado. O departamento médico do Vila deverá trazer um posicionamento, uma informação oficial ainda hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga. O jogador sente dores na coxa esquerda,
mas segundo até a experiência de um dos médicos do Vila, o doutor Rodolfo Cambota, ele considera muito difícil a possibilidade deste jogador estar à disposição da comissão técnica para esse jogo do próximo domingo em Chapecó contra Chapecoense. Ontem à tarde, a diretoria colorada anunciou oficialmente, apresentou para a imprensa e torcida do Vila o atacante Marcelo Oliveira, jogador de 22 anos de idade, 1,79 m, 81 quilos, que estava no Tigres do Brasil. Por lá, marcou 16 gols nesta temporada na segunda divisão do Campeonato Carioca. Antes do Tigres do Brasil, o Marcelo atuou no Botafogo e também no Duque de Caxias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E Pedro Júnior pode deixar o Vila Nova. O empresário do jogador confirmou que recebeu proposta oficial de um time do futebol coreano para a contratação do atacante. Ele afirma que a proposta é muito boa e o Vila Nova terá uma compensação financeira caso a negociação seja fechada. Já o presidente do clube descartou a transferência. Marcos Martinez confirmou que há a proposta, mas acredita que a transferência do jogador é inviável por conta do baixo valor oferecido. 7h46. O esporte é o que há. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Goiânia sediará Congresso Sucroenergético do Brasil Central. Segundo o maior produtor de cana-de-açúcar e etanol do país, Goiás cedia nos próximos dias 15 e 16 de agosto, em Goiânia, o primeiro congresso do setor sucroenergético do Brasil Central. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schweiner, fala sobre as expectativas para o Cana Centro, que promete promover em Goiânia importantes discussões sobre a cultura. Quando nós centralizamos um evento que representa toda a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal em Goiás, nós estamos trazendo toda a referência do centro-oeste para o nosso estado. E é claro que é extremamente importante, porque coloca Goiás no centro das discussões e, mais uma vez, trata de um assunto que tem se tornado cada vez mais importante no desenvolvimento do nosso estado e da região centro-oeste. Hoje, o Centro-Oeste já é o segundo maior produtor de cana do Brasil, já é o segundo maior produtor de etanol do Brasil e temos um potencial muito grande a ser desenvolvido ainda. Então, quando nós realizamos um evento dessa magnitude, onde nós podemos discutir toda a cadeia produtiva da cana, sustentabilidade econômica, ambiental, social e levantar aqui os principais temas que dizem respeito à cadeia sucroenergética hoje do Brasil, no Centro-Oeste, sem dúvida nenhuma, nós estamos trazendo todo o foco dessa discussão para o nosso estado. Atualmente, Goiás produz mais de 2,7 bilhões de litros de combustível por ano, o que representa 53% da região Centro-Oeste. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Governo de Goiás autoriza crédito outorgado de 40% a 60% para os fabricantes de álcool anidro misturado à gasolina. Dos anos de 2001 a 2007, o setor sucroalcooleiro tinha incentivos fiscais de 60% pelo programa Fomentar. No ano de 2008, o incentivo caiu para 30%. Agora, por decisão do governador Marco Perillo, está sendo dado um crédito outorgado para os fabricantes de álcool anidro, aquele que é misturado na gasolina, inicialmente de 40%, retroativo a janeiro de 2012, de 50% neste mês de julho e que chegará a 60% em janeiro de 2013. O que isso representa para a usina, explica o presidente do Sindicato dos Fabricantes de Álcool e Açúcar, André Rocha. O governo volta a resgatar esse compromisso com o setor de maneira a dar competitividade ao setor. Com isso, diminuir os problemas que ele tem em competitividade aos outros estados. Nós temos um problema sério de competitividade em logística, nós estamos muito distantes dos maiores centros consumidores e também dos portos. E são esses gargalos, esses problemas que o governo pretende retirar e retira com os programas de incentivo fiscal. Em discurso, Marco Perillo ressaltou a importância do etanol na economia de Goiás e que o setor merece este crédito. Nós não estamos fazendo favor algum aos senhores e senhoras. Nós estamos apenas agindo inteligentemente ao reconhecer a importância do setor e ao reconhecer a necessidade de garantirmos por várias vias a competitividade dos produtos que os senhores e senhoras produzem, etanol e açúcar.
Marconi Perillo reafirmou os compromissos com a logística, energia elétrica, rodovias, alcoduto, ferrovias e portos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h50. O secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, divulga nesta sexta-feira a balança comercial de Goiás, referente a junho e ao primeiro semestre de 2012. Em maio, a balança comercial goiana teve o melhor desempenho mensal de toda a sua história, quando as exportações atingiram mais 825 milhões de dólares. Lojas iniciam temporada de liquidações e oferecem descontos de até 70%. Pesquisa da FEComércio e Serasa Experian mostram que o consumidor refreou gastos nos últimos meses porque está endividado. Mesmo assim, o comércio está otimista e espera atrair compradores para as liquidações de inverno. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás, José Carlos Palma Ribeiro, fala sobre as expectativas dos lojistas. O nosso consumidor, ele está empregado, ele não tem o temor de perder o emprego, até porque está com falta de mão de obra, então ele tem a segurança de que ele terá o dinheiro para honrar seus compromissos. Então isso mantém ainda o comércio aquecido com relação às vendas e promoções agora. Embora muita gente saia de Goiânia para passar as férias em outras localidades, muitos familiares vêm para Goiânia visitar seus parentes, pessoas do interior vêm para fazer compras na capital, aproveitam o período de férias para vir comprar roupa, para vir comprar sapatos. Isso aquece o comércio, que se prepara, faz a liquidação para troca de estoque. O presidente do Sindilojas, José Carlos Palma Ribeiro, afirma que o consumidor pode conseguir descontos de até 70%. Pode esperar descontos entre 20% a 70%, que é o que está sendo anunciado pelas lojas, mas não deve abrir mão da pesquisa. Isso é um instrumento do consumidor que favorece também um preço mais justo no próprio comércio. Quando ele faz a pesquisa, ele força a competitividade entre as lojas. Isso é saudável. O Sindilojas recomenda ao consumidor não comprometer mais de 1/3 do salário com dívidas. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. As vendas de veículos em junho passaram de 353 mil unidades, o que representa um crescimento de 23% a mais que em maio. No primeiro semestre, as vendas chegaram a 1.700.000 unidades. Mercado financeiro. Após fechar na segunda baixa dos R$2, o dólar voltou a subir esta terça-feira e encerrou em alta. A moeda americana fechou a terça-feira cotada a R$2,01. Agora em Goiânia são 7h53. Morreu ontem à tarde no Rio a assessora de imprensa do cantor Roberto Carlos, Ivone Cassu. Segundo pessoas próximas, ela teve uma parada cardíaca. Ela trabalhava com o rei desde 1978. A empresária, que faria 67 anos no próximo dia 13, já tinha trabalhado com o Wilson Simonal, Rita Lee, Cláudia Raia, Paulinho da Viola, Chico Buarque e Edson Celulari, entre dezenas de outros artistas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar avalia suspender 40 planos de saúde em todo o Brasil após receber queixas. A entidade analisou mais de 4.600 reclamações entre março e junho. Das 1.016 empresas do setor, 162 apresentaram algum problema. Em São Paulo, a polícia prendeu o padre Anderson Rissetto. Ele é suspeito de estupro de menores na comunidade Advento, uma entidade clandestina que abriga mais de 20 adolescentes. Anderson é padre há 6 anos e desde 2008 trabalha com assistência a jovens carentes. No ano passado, adolescentes que já haviam deixado a comunidade denunciaram abuso sexual. O Ministério Público mandou investigar. 11 pessoas foram presas no sul do país em uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico internacional de drogas. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de Santa Catarina e Paraná. Segundo a polícia, a droga chegava pelo Paraguai. No decorrer das investigações, que duraram 9 meses, foram apreendidos mais de 64 mil quilos de maconha, além de crack e cocaína. E a semana começou com o abalo dos 2 garotos, das 2 crianças, que se afogaram numa escola infantil. E sobre o assunto e a saúde dessas crianças, repórter Paulo Henrique Santos, bom dia. Bom dia, Calazans, bom dia, S, bom dia a todos, né? É um assunto que realmente deixou todo mundo chocado. Um acidente muito grave que pode acontecer com qualquer pai, né, qualquer mãe que realmente tenha crianças em berçários e escolas.
A boa notícia é que o Isaac, né, e a Andressa, as duas crianças que foram afogadas, elas estão melhores, né? A Andressa, inclusive, já respira sem a ajuda de aparelhos. O Isaac continua em estado grave, a situação dele é que requer um pouco de mais de cuidados, mas ele também já saiu de gravíssimo para grave, né? Ele continua internado em um hospital particular de Goiânia, mas a evolução dele acontece. A grande questão é esse tempo que ele ficou embaixo d'água, a estimativa é de em torno de 15 minutos, se isso pode causar algum tipo de dano neurológico para ele. A falta de oxigenação do cérebro, né? Exatamente. A gente já teve casos, o Pedro mesmo, né, filho do cantor, o Pedro Leonardo, teve também um acidente, teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória muito longa, e felizmente não teve problema nenhum, né, ele se recupera bem. Então, e o organismo da criança, que é muito mais dinâmico que o nosso, os médicos estão esperançosos, né, e confiam que o Isaac vai sair dessa sem nenhum tipo de dano, sem nenhum tipo de sequela. A família já está até mais aliviada com essa melhoria do estado de saúde dele. E ontem durante até por volta de 7h30 da noite, os monitores e também os donos do berçário, eles estiveram na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Goiânia, e lá eles prestaram depoimento para a delegada Renata Vieira, que comanda o inquérito, e eles disseram que realmente foi um incidente, né, um acidente envolvendo essas crianças. A monitora, que teria deixado o portão aberto, seria o primeiro dia de trabalho dela. Ela percebeu que o portão estava aberto quando uma criança já tinha caído lá dentro, né, a Andressa, e para tentar socorrer a Andressa, acabou esquecendo novamente o portão aberto quando o Isaac caiu, e aconteceu o segundo acidente. Tudo indica que realmente foi um esquecimento, né, um acidente mesmo. Mas para a delegada Renata Vieira, isso não exclui dos responsáveis serem indiciados por negligência, né, porque houve uma falha e por essa falha aconteceu esses dois acidentes que acabaram, dessas duas crianças que acabaram se afogando. Então a gente espera, né, a evolução do estado de saúde desses dois bebês para saber o que vai acontecer, o desenrolar também nas investigações para saber quem mais pode ser indiciado, talvez o dono da escola, do berçário, ou se realmente só a monitora. Então é isso. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse caso. Ok, Paulo, muito obrigado. Agora em Goiânia são 7h58. Cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram que o consumo regular de café pode evitar um dos tipos de câncer de pele mais comuns. Para quem gosta de café, a notícia não poderia ser melhor. Os pesquisadores acompanharam a dieta de quase 113 mil americanos durante 20 anos e compararam dois grupos, o que tomava mais de 3 xícaras por dia e o que consumia apenas uma ou evitava bebida. Os cientistas descobriram que entre as mulheres que tomavam mais de 3 xícaras de café diariamente, o risco de desenvolver o carcinoma basocelular foi 21% menor. Esse é um dos tipos de câncer de pele mais frequente. Entre os homens, o café também demonstrou benefício, mas em um índice menor, 10%. O café tem uma quantidade enorme de substância como minerais e aminoácidos, mas os pesquisadores acreditam que a cafeína é a responsável pela proteção contra esse tipo específico de câncer de pele. O que eles ainda não sabem é exatamente como ela atua. Investigadores fizeram buscas na casa e no escritório do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, por conta do caso do suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral em 2007, pela herdeira da fábrica de cosméticos L'Oréal. O ex-presidente é ameaçado por questões legais desde que perdeu o cargo em maio para o socialista François Hollande. Sarkozy, que perdeu a imunidade legal em 15 de julho, nega irregularidades. 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após um confronto entre a polícia e manifestantes contrários à construção de uma mina na província peruana de Celedín, no norte do país. De acordo com o Ministério do Interior, os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo depois de serem atacados por pedras. A população afirma que o projeto da empresa americana Newmont vai deixar a região sem água. A população afirma que o projeto da empresa americana Newmont, no Peru, vai deixar a região sem água. Agora em Goiânia, são 8h em ponto. Está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa. Teve a apresentação de José Calazans e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes.
Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de Teleradiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Bom dia, Calazans. Bom dia, Écio, e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.